Bom dia, Carlos. Eu gostaria de trazer para a discussão a história de Dona Gilda e seu Edson. Esse é um caso que chegou até nós através de um pedido do Ministério Público e por contato de um dos filhos. Uma situação familiar muito complicada que envolve alguns conflitos, principalmente entre os irmãos, e suspeita de violência contra idosos. Carlos, eu como psicóloga e Lúcia como assistente social aqui do CREAS, fizemos uma visita ao casal no mês passado. Apesar de termos agendado com eles, não foi muito produtivo, porque desviavam a todo momento do assunto. Então deixamos nossos contatos com Dona Gilda e chegamos até a telefonar uma vez para tentar nos aproximar da família, mas sem sucesso. Só que nessa semana a Dona Gilda ligou para a gente, se sentindo à vontade para falar, e nos relatou algumas situações que reforçam que o filho mais velho, Gil, já havia denunciado. Gente, acho melhor reavivar todo o caso para analisar melhor o que fazer. Lúcia, por favor, lembre os argumentos das denúncias. O que conseguiu na visita e nesse telefonema? Claro, seu Edson tem 67 anos e Dona Gilda tem 65. Ele afirma ser saudável, mas ela apresenta doença autoimune e outros problemas de saúde. Moraram a vida toda aqui no município. O casal tem 2 filhos, Gil, de 37 anos, e Edson Júnior, de 35. A família é conhecida pelo prestígio econômico e social que teve na cidade por empreender em uma rede de restaurantes e lanchonetes que fez sucesso por muitos anos, mas acabou falindo. A única coisa que restou de bens para o casal foi uma grande casa num bairro de classe média. Dona Gilda é aposentada há 15 anos com salário mínimo, por invalidez devido a um câncer do qual se curou. Edson se aposentou há 2 anos e recebe pouco mais que um salário mínimo. Durante a infância, os filhos tiveram todo o apoio necessário para o desenvolvimento. Gil seguiu seus estudos até o ensino superior e atualmente trabalha e mora em outro estado. Tem uma situação socioeconômica relativamente estável e, mesmo à distância, contribui financeiramente para o sustento dos pais, que, apesar da aposentadoria, apresentam dificuldades financeiras. Júnior, o outro filho, não concluiu seus estudos no ensino fundamental e passou a empreender em vários negócios. Sua renda é incerta, porque vive de compra e venda de carros e outros produtos, inclusive denunciado como negócios irregulares pelo irmão. Há 4 anos, Júnior voltou a morar com os pais depois do término conturbado do seu casamento. Essa separação também abalou a relação já não muito boa entre os irmãos. Gil é militante e profissional da área de direitos humanos e se desentendeu com o irmão devido às evidências de violência contra a ex-cunhada que surgiram nessa época. Gil e a mãe foram contra que Júnior voltasse a morar com os pais, mas seu Edson foi firme na acolhida do filho. Durante esses anos, Gil deu todo o apoio possível aos pais à distância para evitar confrontos com o irmão. Mas foi percebendo que a situação dos pais foi se deteriorando gravemente. Gil passou a visitar os pais a cada 2 meses, sempre muito mal recebido pelo irmão. Para seu espanto, Gil se deparou com o agravamento da saúde da mãe. Dona Gilda tinha emagrecido 30 quilos, estava praticamente sem enxergar devido à catarata e apresentava manchas avermelhadas e edemas por todo o corpo, que, segundo Júnior, os médicos haviam diagnosticado como vasculite. Gil percebeu a ausência de itens de higiene básica e comida, bem como sujeira por toda a casa. Inclusive, fotografou e filmou para pôr como provas na denúncia. Gil confrontou o irmão, questionando a falta de cuidados, já que estava morando com eles. Porém, isso só fez aumentar o mal-estar entre eles. O casal prefere não piorar a tensão entre os irmãos e inventa justificativas para o estado das coisas. Gil só conseguiu entender melhor a história através de uma vizinha dos pais com quem Dona Gilda se abria nos momentos de aflição. Essa vizinha contou a ele sobre o que realmente acontecia. Júnior não só não cuidava dos pais, como também dava para ouvir a briga diária entre eles. Para piorar, desconfiava que, por estar devendo muito dinheiro na cidade a pessoas perigosas, Júnior esteja aí fazendo algum tipo de extorsão, ameaçando a segurança do casal idoso. Gil descobriu que os pais haviam empenhado boa parte de suas aposentadorias em empréstimos para tentar quitar as dívidas de Júnior, mas ele sempre exigia mais dinheiro.
Apesar das resistências de seu Edson em reconhecer as reclamações do filho mais velho, não restava dúvidas para Gil que ele estava diante de uma situação de violência psicológica e financeira, negligência, omissão e maus tratos. Gil decidiu elaborar um relatório escrito com fotos do cenário encontrado na casa dos pais e foi pessoalmente prestar queixa na Delegacia do Idoso e no Ministério Público. Além disso, veio ao CREAS e também relatou o caso para mim e para a Lúcia. Pediu urgência nos atendimentos e encaminhamentos, dada a gravidade do caso. Consultamos o Ministério Público, que realizou a primeira visita domiciliar e nos encaminhou o pedido para que também fizéssemos. Dona Gilda, muito angustiada, tentou se abrir conosco, mas seu Edson foi irredutível. Demonstrou indignação com o fato de Gil ter denunciado o irmão. Para ele é só um probleminha de família, uma briga entre irmãos. Praticamente nos expulsou de lá. Fiquei mais preocupada porque essa semana a Dona Gilda me ligou muito apreensiva. Júnior havia jurado o irmão de morte caso ocorresse algo com ele. Ela relatou que ele estava cada vez mais irritado em casa, com ódio do seu irmão, e isso estava afetando seu Edson, que pela primeira vez na vida a havia agredido, empurrando violentamente ela contra um sofá no meio de uma discussão sobre os filhos. Gente, a situação está se agravando e temos que proteger o casal. O Ministério Público e a Delegacia do Idoso estão investigando e já escutaram todos, inclusive testemunhas. A questão é o tempo está passando e só aumentam os riscos para Dona Gilda, encurralada entre as agressões do filho e a agressividade recente do marido e o agravamento de seu quadro de saúde. O que vamos fazer para protegê-la? Ao que tudo indica, o Ministério Público pode propor o afastamento do filho e talvez até do marido, mesmo tendo sido um caso isolado, até onde se sabe. Como é que ela vai ficar sozinha em casa? O outro filho mora fora e leva uma rotina de trabalho agitada, com muitas viagens. Não vejo problemas em pelo menos falar com o Gil e sugerir que, se tiver condições, leve a mãe para morar com ele, mesmo que provisoriamente. Se é para protegê-lo e sabendo que ele é sensível às questões de direitos humanos, temos que alertá-lo quanto ao agravamento da situação sem necessariamente falar do telefonema de Dona Gilda. Ele poderia, inclusive, assumir os cuidados que ela precisa. Bom, gente, eu vejo então 2 encaminhamentos possíveis, mas confesso que não consigo definir qual é o melhor. Por um lado, podemos esperar os encaminhamentos legais e pedir agilidade. A segunda opção é tentar falar com Gil e propor que leve a mãe para morar com ele, mesmo que provisoriamente. O que vamos decidir?